que foi o exemplo que eu trouxe, tipo, aquele professor de física, ou algum outro professor chato, algum outro palestrante super chato, em quem, tipo, fala muito, não diz o porquê a gente está tendo que aprender aquilo, o como a gente vai aplicar aquilo na prática, sem muito propósito, sabe? Então, tipo, quando vocês forem apresentar, realmente foquem em poucos slides, foquem realmente no que tem que ser dito, no que deve ser feito, no porquê as pessoas têm que aprender aquilo, no porquê elas vão ganhar com aquilo e no como elas devem fazer aquilo, beleza? Então, não pensem em fazer mais, mais e mais. Menos é mais, sempre. Então, realmente, as pessoas vão se engajar melhores com isso. Até as pessoas das novas gerações, assim, as pessoas nascidas a partir dos anos 2000, que é o meu público-alvo, assim, tipo, as pessoas que entram na Inova são normalmente as pessoas que entraram nos anos 2000. Eu sou de 99, mas as pessoas que entraram depois de mim são todas de 2000, assim. E aí tem muito conhecimento sobre o teu público, para como se comunicar melhor com ele, engajar melhor ele, gerar uma maior confiança, para assim eles verem você como inspiração, ver realmente uma pessoa que realmente pode vir a ser seguida e realmente eles trabalharem mais e trabalharem melhor para gerarem mais resultados. Eu acho que eu falei tanto resultado nessa apresentação que vocês devem pensar que eu só sou motivado a isso. Mas é realmente isso que importa em qualquer empresa. A gente não gerar um resultado concreto, seja no PET, seja na Inova, seja no CA, seja na empresa mesmo, se a gente não gerar um resultado concreto, de fato, palpável, e gere um valor agregado para o meu cliente interno ou para o meu cliente externo, não serve aquela organização e aqueles líderes são fracos ou então estão exercendo um papel não estão exercendo aquele papel de liderança tão bem. Então tem que ser revisto isso, tem que ser repensado isso. E aí, gente, livros que me ajudaram muito, assim, na minha vida, e que, tipo, até hoje eu pego e leio, que é O Poder do Hábito, que é realmente como a gente pode listar coisas que realmente influenciam para a gente e que vão impactar a gente futuramente, e que a gente não faz, por exemplo, academia, estudar, trabalhar, acordar mais cedo, enfim, e realmente ter uma rotina de como gerar um hábito e o porquê aquele hábito é importante para a tua vida, mas sempre tem que ter um propósito a partir disso. A Arte da Guerra é um livro muito sobre liderança, né, realmente como a gente tem que ter um olhar analítico, uma visão sistêmica sobre a organização onde a gente está inserido e ver que realmente tem algumas coisas da guerra que a gente pode implementar na empresa. Por exemplo, a nossa empresa não é uma série de indivíduos, é um time. Onde a gente tem um time para liderar, a gente tem um time de projetos, a gente tem um time comercial, a gente tem um time processual. Então, realmente sempre enxergar a empresa como um time de fato para alcançar um resultado fim. Dentre outros, como planejamento, enfim, a Arte da Guerra é um livro que eu super indico. E Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro também que me ensinou muito e que de vez ou outra eu pego e leio, assim, porque realmente é um livro que me ensinou muito, assim, tipo, inclusive a dica de sempre ser simpático, sorrir, foi dele que eu peguei, então quando eu cheguei em qualquer lugar, eu sorrio, e a partir disso eu consegui, por exemplo, engajar mais meu time, fechar mais contrato, quem sabe até ter sido eleito para a presidência, enfim. Então, tipo, são aprendizados que eu tive ao longo da vida e esses livros foram primordiais, assim, para a minha jornada. E é isso, pessoal. Acho que eu fui até rápido, né? Obrigado aí pelo convite, pela participação. Agora eu queria ouvir vocês, dúvidas, comentários. Quero conversar agora. Matheus, obrigado pela excelente apresentação. Tá? Eu anotei aqui algumas perguntinhas que foram colocadas no chat para ajudar a gente a conversar agora. Beleza. Tá bom? Então, eu vou te passar aqui a primeira. E basicamente, então, meio que todas no mesmo contexto, que é esse contexto que a gente vive agora de pandemia. Né? Então, a Luciana ela perguntou primeiro, como é que fica esse processo de aprendizagem? Acredito aqui que ela está se referindo à aprendizagem do líder, a esse processo de desenvolvimento do líder. Nesse período de pandemia e pós-pandemia, se a tecnologia ela é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do líder nesse período. Ai, super. Tipo, nessa pandemia, acho que foi um dos momentos que eu mais me desenvolvi como líder, assim. Mas, assim, como a gente até tinha levantado essa questão no início, a gente, às vezes, nasce com algumas características de liderança e outras não, mas a gente tem sempre que se procurar desenvolver. E a gente pode desenvolver por meio das leituras. Por exemplo, eu trouxe 3 livros aqui que me ajudaram muito na
de liderança, mas também tem que ter muito aquela prática. Eu tenho que aprender e colocar na prática, seja de um projeto de extensão, seja em um estágio, ou seja em pequenas ações da faculdade mesmo, que a gente pode exercer a nossa liderança, sabe? Na pandemia foi muito complicado, porque a Inova ela sempre foi no presencial. A gente sempre teve aquela sala e tal, era bem mais fácil a comunicação. E há também a minha comunicação com o meu cliente não precisava dessa tela, era uma coisa presencial. E aí a pandemia a gente teve que mudar essa óptica e realmente procurar uma melhor forma de engajar. Então os nossos pontos de contato se tornaram mais frequentes. Então, na pandemia, por exemplo, tornar o teu ponto de contato com o teu líder, com o teu liderado mais frequente, procurar mais cursos. Nessa época da pandemia, acho que foi o período que eu mais estudei, assim, porque tinha muitos cursos gratuitos sobre liderança, sobre oratória, sobre como se portar, como melhorar a nossa imagem profissional. Lembra que o nosso líder, nosso liderado tem que enxergar a gente como pessoas assim inspiradas. E aí foi um período assim bem importante assim na minha vida. A pandemia, aprendi muito. Joia, né? E assim, eu acho que vocês, nós, né, nesse período, a gente não deve, claro, né, romantizar a pandemia, né, dar graças a Deus por ela, nada disso. Sim, com A gente certeza. sabe todos os prejuízos que ela trouxe, né, mas Sim. nós precisamos enfrentar, né, e aí um comentário que eu queria fazer é que nesse período eu vi muitas pessoas vivendo no passado e no futuro. É que eu quero dizer, não vou fazer nada porque antes era melhor. O presencial era melhor, então eu só sei fazer no presencial. Então as coisas não são mais como era antes, agora eu não sei fazer. Aí ficou sempre olhando para trás, né? Para como era antes da pandemia, o que ela fazia antes da pandemia. E a gente teve esse desafio todo na sala de aula, né? Então, como era a sala de aula antes da pandemia. E eu também vi muita gente olhando para frente, mas para frente não no bom sentido, falando o seguinte: eu não vou fazer nada agora, eu vou esperar tudo passar, para aí sim eu ver o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu faço, o que é que eu continuo fazendo, o que é que eu realmente não vou fazer mais. Então, eu vi muita gente nesses dois extremos, sabe, assim, esquecendo de ver o que é que a gente podia fazer agora, né? Então, a gente está com esse desafio, o que é que a gente pode fazer agora? O antes da pandemia, a gente não consegue mais voltar. A pandemia veio para mudar muita coisa. O depois da pandemia, a gente não sabe exatamente como vai ser, né? Se a gente vai voltar a ser o que era antes ou não. Né? Então, eu vi muitas pessoas meio que perdidas, porque elas estavam vivendo ou o antes ou depois. E a gente ainda está dentro desse contexto, né? A gente ainda não passou por isso. Está o durante. Então, eu acho muito legal você falar desse esforço todo, né? Que eu acho que foi uma exigência para todos nós, professores, alunos, gestores. Nós tivemos que nos esforçar para continuar nos desenvolvendo, para continuar com as nossas atividades, né? Sim. Enfrentar tudo isso. Assim, tipo, E talvez isso seja, só para fechar, e talvez isso seja uma característica que ela deve ser comum para líder e liderado. É isso? Então, o líder tem uma responsabilidade e o liderado também de tentar enfrentar isso, né? assim, professor, tipo, eu enxergo muito o líder como aquele cara que enfrenta as diferenças, os desafios, sabe? Se não foi ele que foi enfrentar os desafios que apareceu, por exemplo, como a pandemia, quem é que vai enfrentar? Se aquele teu líder, ele não enfrenta a pandemia da melhor forma possível, ou não vê uma melhor forma de enfrentar a pandemia, dar um jeito, assim, na empresa continuar rodando, da faculdade continuar rodando, do PET continuar rodando, tem que ser revista realmente essa posição de liderança. Porque realmente a posição do líder realmente é levar o time, puxar o time. Se o teu liderado não enxerga o teu líder nessa função, tem que ser revisto isso. A gente tem que muito viver no agora, mas sempre com olhar no futuro. O passado já passou, como o senhor disse, mas a gente não poderia parar, as pessoas não podem parar porque a pandemia existe. A gente não sabe quando é que vai acabar. As pessoas falam de uma vacina, mas e se não vier a vacina? Não sei o dia de amanhã, a gente tem que viver o agora. E eu, o líder serve muito para isso, sabe? Para engajar o time, para levar ele para cima, para mesmo na pandemia, a gente conseguir fazer, sim, nossas atividades, tanto no trabalho, tanto acadêmico, tanto de projetos de extensão, sabe? Os liderados, eles têm que enxergar essa posição no líder, porque se eles não enxergarem, eles não vão se sentir motivados, não vão se sentir engajados, e aí a empresa, a organização
vai acabar morrendo. E a pandemia foi um dos principais motivos, porque diversas empresas vieram para falência. Eu vi aquelas notícias assim, tipo, 100 mil empresas abriram falência, o processo de falência, era uma dor assim, no meu coração, porque era tudo falta de um mau processo de gestão, um mau processo de gerenciamento, antes da pandemia, e aí na pandemia se intensificou, e a liderança é um fator primordial para que essas empresas tenham aberto esse processo de falência, sabe? Então, a gente vê como a pandemia afunilou ainda isso mais, tipo, se a gente tivesse uma liderança mais forte, se a gente tivesse uma liderança mais capaz. E eu não falo só de empresas, mas também do país, assim. Certeza. Tem mais uma perguntinha aqui, que foi: como você acha que o líder pode compensar a falta de contato visual agora que está tudo remoto? Acho que é relacionado à oratória, né? É que a gente pode manter ainda esse ponto extremamente importante da oratória nesse modelo remoto. Massa. Assim, tipo, nesse modelo remoto a gente teve que se adaptar, né? E aí, uma coisa que a gente teve que fazer, assim, como empresa, é realmente focar no visual. Então, se a gente não conseguia ter esse contato presencial, então vamos investir no que o nosso cliente, o nosso liderado, ele consegue ver, ou o que ele consegue sentir. Então, a gente fazer slides mais personalizados para o teu cliente, ter uma atenção melhor com o teu cliente, rever a melhor jornada de experiência do teu cliente. Tipo, se era no presencial, como é que a gente pode ter uma jornada tão incrível quanto no online? Então, tipo, rever muito isso. Se eu não posso ter no presencial, como é que a minha apresentação pode ser tão marcante? Então, eu posso investir melhor nos meus slides, para que realmente fique uma coisa mais personalizada para o meu cliente, então seja uma coisa mais agradável de ver e ele se encante com os meus slides, seja na experiência do teu cliente, se ele já comprou teu serviço, já comprou teu produto, mas ele está enfrentando a pandemia, como é que a gente pode gerar pontos de contato com o teu cliente, seja ligando para ele, seja fazendo pesquisas de feedbacks constantemente com o teu cliente ou com o teu liderado, para realmente saber como é que está essa situação, conversar com as pessoas de fato, para saber como é que elas estão nesse período de pandemia. Tem gente que está quase surtando, tem gente que está bem, mas a gente precisa escutar. Ter esses poucos momentos de contato presencial, de forma online, assim, influenciar no que a gente consegue controlar, porque no que a gente não consegue controlar não é muito do nosso poder de decisão. Mas o que a gente consegue controlar, como slides, como pontos de contato para saber como é que o meu cliente está, como é que o meu liderado está, a gente pode sim controlar e a gente pode fazer ainda melhor. Então, isso que a gente mudou, assim, tipo, de ter um contato mais pessoal com o nosso cliente e de investir melhor nos slides, assim, de tornar uma coisa mais viva, mais personalizada, assim, a nossa apresentação acaba se tornando melhor. Ótimo. Tem uma perguntinha aqui do Gabriel. Se tu acha, Matheus, que essa geração mais ansiosa e com menos exposição, por causa do virtual, tem menos chance de desenvolver habilidades como essas descritas como habilidades de líderes. Só repetindo, né? Se tu acha que essa geração mais ansiosa e com menos exposição tem mais chance de desenvolver essas habilidades. Assim, tipo, obviamente a gente tem isso, é uma preocupação, mas a gente não deve ficar refém do meio, a gente tem que ser agente de transformação. Como líder, a gente tem que ser esse agente de transformação da sociedade, principalmente a gente jovem, porque o Brasil a gente já enfrenta tantos casos de corrupção, tantos casos de mal liderança, por exemplo, e ainda colocar essa desculpa de que a pandemia foi um fator preponderante em que eu não exerci ou não consegui minhas qualidades de líder melhor para exercer no futuro. Eu acho que a gente tem que ser agente de transformação para a gente conseguir ser líder, assim, e procurar as melhores ferramentas para conseguir exercer essa liderança, por exemplo. Então, eu não acredito que tipo, a pandemia vai influenciar. Se a pessoa realmente quer ser um líder, se ela realmente tiver realmente uma vontade, um propósito maior, ela vai ser agente de transformação da sociedade, sim, e aí a pandemia não vai ser impedimento nenhum. E até eu tenho alguns exemplos, né, de colegas que, na verdade, eles despertaram esse caráter de líder nesse momento.
né? Porque de repente era aquele cara que estava dentro daquela rotina, onde todo mundo já sabia o que fazer, e aí como a pandemia jogou tudo para cima, ninguém sabia onde é que ia cair, então aquele cara que ficava mais ali na dele, sabia muito de tecnologia, mas não se envolvia muito nas atividades, de repente ele se tornou o principal na equipe. Sim. Então É. também tem essa questão, né? Essas situações que vêm, E assim, que a né, gente não professor? controla, elas podem também ser potenciais, né, para desenvolver. É. E assim, tipo, a gente não sabe o futuro, talvez a gente, muitas empresas, por exemplo, tem um caso na família, que muitas empresas não vão voltar mais para o presencial, sim, alguns cargos vão ser mais de home office, e aí devido a isso, a pessoa não vai exercer seu perfil de liderança só porque não tem esse contato presencial, se torna algo meio limitante, sabe? Então, tipo, a gente tem que se adaptar. O líder, ele realmente tem que se adaptar a essas mudanças. Como eu falei, tem que ser agente de transformação.